Não se esqueça, quem ainda não colocou o seu nome completo no bate-papo, coloque o nome completo e a cidade da sua escola para poder a gente colocar a presença, tá? Porque é ali onde a gente anota a presença, tá bom? E vamos começar então, tá beleza, gente? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema muito, muito bacana. Eu não sei se vocês viram, depois vocês conferem, por favor, confiram, por favor, no grupo do PIEP, a qual você faz parte, tá? A professora colocou uma matéria, um link sobre entrevistas virtuais. O tanto que cresceu, né, durante esse período aqui da pandemia, não só da pandemia, porque em setembro a gente o comércio já praticamente abriu tudo, mas o quanto esse ano cresceu o número de entrevistas virtuais, né? Então não é uma coisa recente, já existe entrevista virtual, porém a gente teve um boom aí devido à necessidade com o isolamento social. E é uma realidade que todos nós temos que nos preparar, tá, gente? Vai que a sua entrevista, compartilhei aqui, perdão. Vai que a entrevista que você foi chamada ali é virtual. Então, é necessário a gente se preparar, tá? Como, professora? Você vai fazer uma entrevista, você tem que saber utilizar aquele aplicativo ou sistema. Se é o Zoom, entrar antes, verificar sua internet. Assim como em aula, você tem que se comprometer à entrevista da mesma forma, tá? Então, vamos nos adaptar aí, porque é uma nova realidade que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, sejam todos bem-vindos. Foi chamado para uma entrevista? Fui. O que eu faço? Eu vou me preparar? Eu vou falar o que eu senti no meu coração. Esse negócio, gente, de falar o que sente no coração, dá muito errado, viu? Às vezes o nosso coração é traiçoeiro, como diz, né? Às vezes seu coração vai te passar a perna. E aí você tem tanto potencial para conseguir aquela oportunidade e não consegue porque você não se preparou. Eu conheço pessoas com muita capacidade, com experiência, mas enxerga a entrevista de emprego como simplesmente, eu vou ali e vou falar o que eu sinto. É importante ter essa tranquilidade? Né? Você tem que ficar tranquilo para ter bons resultados. Mas não quer dizer que você tem que ser relaxado, tá, gente? Estar tranquilo, estar com a cabeça fria para ir numa entrevista é muito positivo. Não se preparar não é uma coisa boa. Isso vai contribuir negativamente para o seu processo seletivo, tá? Então, a gente não pode confundir as coisas. É que nem aquele ditado, não é porque você não precisa estar bitolado, porque às vezes você está devendo, mas você também não pode simplesmente soltar e falar, eu estou devendo, devo não, como é que é? Devo não nego, pago quando puder, também não é assim, né? Então tem que ter todo um equilíbrio aí, tá? Então, vamos nos preparar. Quais são as ações que nós temos que ter ao ser chamado para uma entrevista? O que a gente tem que fazer antes da entrevista? Então, eu vou trazer uns passos, gente, de preparação para o processo seletivo, tá? Então, vamos lá para o primeiro passo. Primeiro passo, gente, pesquise a empresa. Deixa eu só tirar um print aqui que a prof esqueci. Não, já tirei. Pesquise a empresa. Então, entrar em contato com você. A primeira coisa que você vai fazer é anotar qual é a empresa que está te contratando, qual é a empresa que está procurando um profissional para aquela área que está em falta. E aí, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, você vai entrar na internet, você pode entrar nas redes sociais dessa empresa,
Você pode entrar no site, você pode entrar no Google Notícias para ver se tem alguma informação de algo que aconteceu ali naquela empresa, né? Então, qual que é o segmento? O que essa empresa vende? É produto? É serviço? Ela é grande? Ela é pequena? Ela está começando agora? Ou ela tem 10 anos de mercado, 20 anos de mercado? Então, eu preciso dessas informações. Por que eu preciso dessas informações? Para saber, inclusive, o tipo de vaga que me espera. Quando a empresa é muito grande, você sabe que vai ter mais etapas no processo seletivo. Quando a empresa é muito grande, você sabe também que, provavelmente, se você for contratado, você vai fazer apenas aquela função, porque uma empresa grande, ela é mais direcionada nas funções. A empresa pequena, não. A empresa pequena, ela agrega mais funções para um cargo. Por quê? Porque tem, como ela é pequena, é pouca gente, então essas poucas pessoas, elas acabam fazendo de tudo um pouco. É super comum. Então, percebe que existe uma diferença entre a vaga de um porte de uma empresa e a vaga de outro porte? Outra coisa, gente, por que é importante a gente pesquisar a empresa? Porque pode ser que façam aquela famosa pergunta: o que você sabe sobre a nossa empresa? E aí você diz assim: ah, não sei nada. Ah, você não deu nem o trabalho de pesquisar para saber o que é a nossa empresa. Outro motivo para você pesquisar a empresa, para você não entrar numa fria, para você não entrar numa empresa que às vezes está quase falindo, às vezes você está vendo que o pessoal sai, que não está recebendo, e aí você vai trabalhar num lugar assim. Olha só. Então, é importante você fazer uma pesquisa, um levantamento, para você saber onde você está entrando, né? Se aquela empresa realmente condiz com aquilo que você pensa, com o seu jeito de trabalhar. É que nem um casamento, gente. Por mais que você larga, você sempre vai ter ali que você foi casado com aquela pessoa. A empresa é a mesma coisa. Foi registrado, vai estar no teu currículo, vai estar na tua carteira de trabalho. Então, é importante saber aonde você está entrando. Tá? Essa empresa fornece plano de carreira, ou esse cargo eu não vou sair, tipo, eu não tenho chance de crescer. Porque tem empresa que é aquele cargo e às vezes não tem para onde ir mais. Tem empresa que está oferecendo um cargo mais baixo, mas você tem espaço para crescer, para se desenvolver, para procurar fazer um planejamento de carreira. Tá? Então, tudo isso a gente precisa ver aqui no pesquisar. É a primeira coisa que você faz. Segunda coisa que você vai fazer. Você vai estudar as funções da vaga. Como assim, professor, estudar? Vamos dar um exemplo? Então, vamos supor que você foi chamado ou chamada para trabalhar como atendente de farmácia. Aí você fala, ah, é atender no balcão, né? Só que você não estudou a função, você não viu. E não é só atender. Tem que saber as categorias dos medicamentos, tem que ter uma noção de informática, né? Tem que ter uma orientação básica para pessoas que chegam com sintomas, o que eu faço, qual que é a postura que eu tenho. Você só vai saber quando você estudar o que realmente esse cargo faz. Tem empresa, gente, que divulga a vaga e divulga o que o cargo vai fazer. Fica mais fácil ainda de você ter uma noção do que tem que fazer ali. Tá? Então, estude as funções do cargo. Outra coisa, aprenda os termos técnicos. Como assim, professora? A linguagem daquela área. Então, se eu estou concorrendo ao cargo de atendente de farmácia, eu preciso saber, pelo menos dominar a linguagem técnica da farmácia.
como é que o pessoal chama medicamento, como é que chama a categoria. Eles vão avaliar muito isso. Você não pode olhar e falar assim, o remédio, esse aqui é um remédio para dor de cabeça. Não, não é isso o nome. Ele é da categoria do analgésico, então tem uma palavra específica para ele. Um exemplo aqui, bem tosco, que eu estou dando para vocês, né? Então, é importante você estudar. Eu conheço pessoas que conseguiram oportunidades para trabalhar, mesmo sem experiência. Mas o que essa pessoa fez? Essa pessoa estudou o que o cargo iria fazer e mais aprendeu a linguagem técnica daquele cargo e conseguiu essa oportunidade. Então, vamos supor, você vai para concorrer a uma vaga no faturamento. Às vezes, você nunca trabalhou no faturamento. Mas o que é o faturamento? O que realmente faz? Que tipo de linguagem existe no faturamento que é importante eu saber para que o entrevistador veja o meu discurso e sinta confiança, tá? Então, olha só a importância da gente estudar o cargo, ok? Então, a professora colocou aqui um exemplo de anúncio, né? É só um exemplo, ok, gente? Então, olha lá. Vaga para assistente administrativo. O que esse assistente administrativo vai fazer? Realizar atendimento ao cliente, no caso, via e-mail, telefone e presencial. Então, se ele vai realizar atendimento, ele tem que falar bem, ele tem que ser simpático, né? Acompanhando as suas demandas, vai realizar controle de indicadores, significa que ele vai ter acesso a planilhas no Excel, então é importante ele dominar o Excel, né, para subsidiar a equipe de informações e demais funções relativas ao cargo. Requisitos, então já está olhando lá, ensino médio completo, habilidades em Excel, experiência com atendimento ao cliente, desejável conhecimentos em CorelDRAW e Photoshop, né? Então, aí você fala, professora, mas eu não tenho experiência. Gente, tudo bem, mas se te chamaram para entrevista, eles viram no seu currículo que você não tem experiência. Então, vai, estuda, fala que você, o tanto que você sabe e o que você não sabe, você está disposto a aprender. Mas tenta, porque se você não tentar, como é que você vai saber se vai dar certo? Não é? Remuneração, salário, benefícios e a carga horária, 44 horas semanais. Então, não é todo anúncio, mas muitas empresas, quando vão anunciar cargos, eles falam um pouquinho o que aquele cargo vai fazer. Dali você puxa na internet, aí você pesquisa o segmento da empresa, você já vai ter uma noção daquele cargo dentro daquele segmento, o que vai fazer, para você ver se você tem habilidade para o trabalho e estudar a linguagem técnica do cargo, tá? Então, segunda ação, estudar a vaga, né? Terceira ação, gente, que as pessoas não fazem. Estuda o seu currículo. Como assim, professora? Estuda o seu currículo. Eu preciso estudar o meu currículo? Sim, você precisa estudar o seu currículo. Tem gente que não sabe nem o que está escrito no próprio currículo. Quando você lê o seu currículo e você pensa assim, deixa eu ler e eu vou ver se... Vou me imaginar que eu fosse uma pessoa estranha e não me conhecesse. Que tipo de dúvida ia surgir ali na hora que eu estivesse lendo? Você já ia ver que tem muita coisa que você já precisa ter na ponta da língua. Sabe que vão te perguntar. Então, você viu lá no seu currículo que você trabalhou até agosto de 2017. E depois o teu outro emprego foi de janeiro de 2019 a outubro de 2019, pode ser que a empresa te pergunte, tá? O que você fez de agosto de 2017 a janeiro de 2019? Você trabalhou ou você não trabalhou? O que você realizou? Pode ser que a empresa pergunte isso, né? Então, tenha essas informações já pré-separadinhas aqui, pré-definidas na sua cabecinha, para você não se perder, não se enrolar com as respostas.
Essa é a grande importância de você saber o que está escrito no seu currículo, tá? Então, terceira dica de preparação para entrevista. Outra preparação, que isso aqui é fundamental, é você treinar as suas respostas. Ah, professora, mas precisa mesmo? Gente, as principais perguntas você já tem que ter na ponta da língua, tem que ser uma coisa rápida. Às vezes a empresa vai fazer uma entrevista rápida com você, um questionário rápido, e não vai dar tempo de você ficar respirando, pensando, né? Não, isso pode passar insegurança. Então, estude as principais perguntas. Procure treinar suas respostas em diversos formatos. Como assim, professora? Eu vou dar um exemplo. Eu posso perguntar qual a sua qualidade, ou eu posso perguntar qual a sua principal qualidade, ou eu posso perguntar quais as suas qualidades, no plural. Então, é importante você ter separado pelo menos umas 3 qualidades, e dessas 3, qual que é a principal? Dependendo da pergunta, você já vai ter a resposta na ponta da língua, tá? A mesma coisa do defeito ou do ponto fraco. Qual o seu ponto fraco? Ou quais os seus pontos fracos? Às vezes é mais de um. Então, é importante você já ter ali bonitinho na sua cabeça como falar, tá? Então, olha só a importância de você treinar as suas respostas, ok? A professora trouxe aqui, mais ou menos, bem por cima, gente. Deixa eu só tirar um print aqui. As principais perguntas. Só tem essas, professora? Não, gente. Essas aqui são algumas principais. É aquelas, assim, básica, que você sabe que vai perguntar. Então, qual é o seu ponto forte? Você sabe qual é o seu ponto forte da sua personalidade? Por exemplo, se pergunta para mim, eu estou numa entrevista de emprego, e a vaga, vamos supor que a vaga seja para professora. Qual é o seu ponto forte, Luana? Meu ponto forte é que eu sou comunicativo, certo? Então, o que eu fiz? Eu separei uma qualidade minha e uma qualidade que é muito importante para o cargo, porque comunicação é muito importante para ser professor, certo? Já pensou se falar assim, meu ponto forte é que eu sou uma pessoa muito doce, muito delicada. Legal, é uma qualidade, mas ajuda muito? Não é a mais importante para o cargo? Não. Então, separe aquele ponto forte que você tem, que você sabe que vai ser muito útil para aquele cargo, tá? Qual o seu ponto fraco, Luana? No caso, se a vaga é professor, eu falo, olha, meu ponto fraco, que eu já estou trabalhando há muito tempo, é algo que eu venho investindo e tenho melhorado, é a questão da organização. Que às vezes eu tenho certa dificuldade de seguir rotinas, mas é algo que eu já faço um trabalho há muito tempo, já tenho melhorado bastante. Olha só a resposta da professora. Então, a professora falou um ponto fraco, mas ela falou o que ela está fazendo para melhorar. Eu não disse só o ponto fraco e pronto. Eu disse o ponto fraco e eu disse o que eu estou fazendo para melhorar. Tá? Agora, vamos supor que o cargo que eu estou concorrendo é para trabalhar na área administrativa. E aí eu digo que o meu ponto fraco é a organização. Isso é um problema? É. Por quê? Porque organização é essencial para quem trabalha na área administrativa. Então, eu posso dizer esse ponto fraco? Não, eu vou procurar outro ponto fraco que eu tenha e que não vai ser tão prejudicial para aquela vaga. Por isso a importância de você estudar a vaga, a gente volta na segunda ação da preparação para a entrevista. Tá? Por que devo te contratar? Quando a empresa pergunta, por que devo te contratar? A empresa não quer saber, porque eu quero crescer, porque eu quero me desenvolver, Não, a empresa quer saber o que a empresa ganha te contratando. O que você, no fim das contas, vai entregar? Gente, é muito simples. Por que devo te contratar? Porque eu vou dar resultado? Porque aí é a hora de você vender seu peixe. Porque eu vou ser o melhor vendedor? Porque eu vou conseguir entregar tudo que você precisa nesse setor. Se é como professora, porque os alunos eles vão desenvolver o potencial.
Então, você coloca uma segurança na sua resposta. Aqui é uma resposta muito ligada à venda e confiança. Você tem que ser confiante nessa resposta. Você deve contratar porque eu sou um excelente profissional e a sua empresa vai ganhar muito com essa contratação. Porque eu vou entregar um bom trabalho para vocês e vocês vão ver como vai valer a pena me contratar. Olha só que confiança. Mas, professora, e se eu estiver mentindo? Gente, não minta. Faça o que você prometeu. Seja um bom profissional. Dê o seu melhor. Ok? Por que devo te contratar? Porque saiu do último emprego? Ah, porque eu bati no fulano. Não, gente. Não se diz esse tipo de coisa. Não se fala mal da empresa onde você trabalhou. Fica feio, pega mal, tá? O ideal aqui é você, olha, eu saí da empresa, né, porque não me adaptei, ou porque o jeito deles trabalharem eu tinha um outro, então para não ter conflito, preferi procurar uma outra oportunidade. Ou então eu saí desse emprego porque eu queria uma área diferente, se a vaga lá for uma área diferente, que você esteja pleiteando, tá? Então procure uma resposta que não seja muito agressiva, nem que fale mal da empresa onde você trabalhou, porque não é legal. Por mais que a empresa que você trabalhou não seja aquelas coisas, não fale, porque é feio, tá? É que nem você ir no encontro e a pessoa fica falando mal do ex ou da ex. É chato, sabe? É desagradável, entendeu? E aí você já fala, ih, eu tô falando mal demais, né? Tá falando mal demais, se namorar comigo vai falar mal de mim também do mesmo jeito, né? Então, não é uma coisa bacana, tá? Por que escolheu essa área? Por que você escolheu trabalhar como na área farmacêutica? Olha, porque eu gosto de lidar com pessoas, com as suas necessidades. Ou por que você escolheu ser professora? Porque eu acho importante ver as pessoas se desenvolvendo, aprendendo. É bom ver as pessoas crescendo. Isso me faz sentir bem, né? Ah, por que você escolheu a área administrativa? Porque é uma área que eu consigo focar. Eu gosto muito de organização, gosto muito desse olhar empreendedor. Então, aqui nesse cargo eu posso realizar. Né? Então, procure uma resposta bacana, uma resposta que faça algum sentido, que mostre que você está ali interessado muito além do que o salário. Tá? Procure esse tipo de resposta. Por que escolheu fazer esse tipo de curso ou formação? Aí a importância de você saber, por exemplo, vocês são alunos do SEBRAC, do curso tal. Por que você está fazendo esse curso? Então, pode ser que esse pessoal faça essa pergunta na entrevista. Então, é hora de você saber as respostas, né? Ou definir uma resposta. Que tipo de pessoa você tem dificuldade em conviver? Aqui é para a gente ter uma noção se é uma pessoa mais complicada ou se é uma pessoa mais tranquila. Ai, professora, mas se eu falar um tipo de pessoa, tem algum problema? Não, não tem, mas tome muito cuidado. O ideal é você ser uma pessoa flexível. Olha, claro, ninguém é perfeito, né? Vou dar um exemplo meu. Eu não gosto de pessoas que se reclamam demais. Eu acho que pessoas que reclamam demais desanimam a gente, tá? Mas eu sei lidar com esse tipo de pessoa, né? Eu sei sair dessa situação. Então, você diz o que você não gosta e você diz o quanto você sabe lidar com aquela situação e sair, para mostrar que você é uma pessoa difícil de conviver, tá? E o que você admira em um líder é para saber que tipo de liderado vai ser você. Se você é uma pessoa mais tranquila, se você é uma pessoa que consegue receber ordens, tá? Então, tudo isso aqui vai ser avaliado pelo entrevistador, ok? Então, estude essas perguntas, procure respostas legais. Na internet está lotado de vídeo com dicas, vocês podem procurar, tá, gente? Ai, mas porque eu não tive a aula do professor. Gente, pelo amor de Deus, se você pegar os principais canais ali, Guia da Carreira, esse pessoal vai ter aí uma boa orientação sobre perguntas principais da entrevista. Tá? Então, fique atento, tem como a gente estudar assim, tá? Roupa adequada, gente, não existe uma roupa padrão para a empresa, tá? Ah, só pode
daquele jeito, ou só pode de camisa branca. Não, não existe isso. Existe a roupa que tem o perfil da empresa. Então, você vai trabalhar num banco, você sabe que a roupa é mais social. Você vai trabalhar em uma lanchonete, você sabe que não é tão social, mas eu também não pode de bermuda rasgada, chinelo, havaiana para entrevista, né? Então, você põe uma calça jeans, põe uma camisetinha básica. O importante é você olhar no espelho e falar assim, eu estou passando a imagem de um profissional? Então, tome cuidado para você não pecar na imagem, gente. Não deixar de passar essa imagem profissional. Então, nada de muito exagero, roupa rasgada, roupa curta, decote, calça caindo, né? Chinelo, tem gente que vai de chinelo, aquela roupa colorida. Procure o básico, cores neutras, cores básicas, que você vai acertar. O menos é mais, tá? Então, não existe um padrão ideal, existe o bom senso. Calça jeans, uma baby look, uma camisetinha padrão, uma sapatilha, um tênisinho neutro, né? Pronto. Uma maquiagem básica, meninas, né? Então, isso já vai te ajudar você a ter um bom senso ali e saber que você é uma pessoa equilibrada, tá? Isso que o pessoal avalia, ok? Pontualidade. Aqui, não é que você tem que chegar meia hora antes, tá, gente? Se o seu horário da entrevista é 9 horas da manhã, se você está lá às 9, você está sendo pontual. Mas o que a professora sugere? Chegue uns 10 minutinhos antes para você sentar, respirar, tomar uma água e baixar aquele nível estressante da rua, né? Às vezes a gente vem de ônibus, sol tá quente de rachar, e aí você chega em cima da hora, tá lá, né? Até ofegante, e a moça já te chama lá para dentro, você tá ansioso, você tá agitado. O ideal é você chegar um pouquinho antes para você dar uma acalmada no seu corpo, na sua mente e entrar bem, tá bom? Então, não precisa de você também morar lá da hora que entrou, né? Da hora que abriu, certo? Piercing é péssimo em entrevista? Depende muito do lugar, tá? Da empresa. Tem empresa que não prefere, ainda mais se é muitos piercings. Às vezes você tem um, ok. Tem gente que tem 10. Aí pode ser um exagero. Ainda mais se o cargo for um cargo para você lidar com o cliente. Porque não é que às vezes a empresa é preconceituosa. Claro, tem lugares que são preconceituosos. Mas às vezes é que o tipo de cliente que vai lá não se identifica muito com esse perfil. Certo? Então, muito piercing, e se a vaga é um atendimento, recepção, são vagas onde você vai ser o primeiro onde o cliente vai chegar, pode ser que atrapalhe um pouquinho, tá? Mas um piercingzinho na sobrancelha, eu não vejo problema nenhum, eu não acho que isso deixa você, né? Pra mim, é indiferente, tá bom? Agora você tem um na orelha, um no nariz, um na boca, não sei o quê, e um no cabelo. Aí a gente tá falando do exagero. Tá bom, gente? Ainda mais se for cargos que você vai ter que lidar com pessoas. Tatuagem é a mesma coisa. Eu acho que hoje em dia esse negócio de tatuagem não tem mais, tá? Não tem mais essa loucura, porque a pessoa tem uma tatuagem, né? Não. Mas existe a questão do bom senso. Que tipo de tatuagem, onde que é? Por isso que quando se faz tatuagem, se evita mãos, né? Ou se é uma tatuagem na mão, uma coisa delicada, que você pode colocar um anel, tampar, se for o caso, né? Então, o meu conselho é assim, se você não tem certeza da profissão que você vai exercer, então faça tatuagens onde você pode cobrir, né? Até você ter certeza. Você tem certeza do que você quer? Ok, seja feliz, tá? Tudo que você quiser, né? Então, eu não vejo problema nenhum, tá? Eu acho que isso não existe mais. Mas não é por causa disso que agora a gente vai tatuar até a testa. Novamente, o bom senso é o nosso amiguinho, certo, gente? Tem demais, também não precisa deixar de fazer por causa disso, mas também não precisa, né? Ficar doidando aí por fazer tudo de uma vez se você não tem certeza do tipo de carreira que você quer, tá bom? Gente, e
Uma dica super importante, linguagem corporal. Gente, o que é a linguagem corporal? É a postura, o olhar, o sorriso, tá? Então, você está sentado morrendo. Né? Ou então, o pessoal, ele está falando que você, o entrevistador, está com a mão no queixo, né? Você que está dormindo, certo? Vai apertar na mão, você aperta, parece que está molengando. Firma essa mão, certo? Cabeça erguida. Olhos nos olhos, né? Procure olhos nos olhos para passar confiança. Sente-se direito, de maneira mais flexível, não que nem um pau duro também, né? Sente-se direito, fique tranquilo, mas com uma boa postura. Ok, gente? Então, não precisa de você ficar rígido demais, mas também você não pode ser largadão na vida. Pode ser que você está sentado numa cadeira na praia, né? Tudo, novamente, bom senso é a pílula, é a chave de ouro, é a pílula que a gente tem que tomar todo dia, tá, gente? Então, cuidado, porque o seu corpo fala. Você está dizendo uma coisa, o seu olhar está dizendo outra, a chance da pessoa considerar o seu olhar é maior do que o que você fala, isso é provado cientificamente. Não adianta nada eu falar assim, nossa, como você está linda, e aí você olha para a minha cara e a minha cara não concorda. Você vai acreditar no que eu falei ou na expressão do rosto que eu fiz? Provavelmente a expressão do rosto que eu fiz vai contar muito mais. Ou então, se eu vir que você falar assim, poxa, que triste, mas eu tô sorrindo, você vai considerar o que eu falei ou a expressão de sorriso que eu passei? Então, linguagem corporal tem uma força muito grande, um poder muito grande, tá, gente? Que a gente precisa, então, tomar cuidado. Beleza, gente? Praticamente, essas aqui são as dicas que a professora passou, né, em questão de entrevista, tá? Que é importante vocês saberem. Tem parte aqui da dinâmica de grupo que eu vou passar na próxima aula para vocês. Devido ao tempo, nosso tempo já está bem corrido, eu estou com 3 minutinhos, e eu queria liberar para perguntas, tá? Então, semana que vem, a professora vai fazer uma introdução sobre dinâmica de grupo, mas é bem rápido, né? Porque nesse momento que não pode ter isolamento, as dinâmicas de grupo diminuíram muito, tá? Mas a professora vai dar uma sequência na semana que vem nesse tema, certo? Para vocês aqui terem uma noção, beleza? Professora, na pergunta por que eu devo te contratar, é nesse momento que nós que buscamos o primeiro emprego, que temos que vender nossa imagem no recrutador destacando o nosso diferencial, com certeza. Então, por que devo te contratar? Você deve me contratar porque eu tenho muita vontade de aprender, porque eu quero fazer uma carreira, porque eu quero desenvolver um perfil profissional, e eu tenho certeza que a sua empresa não vai se arrepender dessa contratação. Olha só a segurança que você passa. Ele fala, nossa, gente, vamos contratar esse menino e vamos ensinar esse menino, porque a gente vai investir nele, ele vai ser um profissional ali que vai ser muito útil para a gente. Então, o porquê devo te contratar é a pergunta da venda. Por isso, ensaie essa pergunta, para que você consiga sair da melhor forma possível. Lembre-se que não é só o que você fala, mas como você fala. Você tem que passar segurança. Então, eu vou virar para você e falar assim, olha, você deve me contratar porque eu tenho muita vontade de aprender, porque eu tenho condições de entregar resultado para vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, os benefícios vão ser muito grandes. Então, olha só, você passa firmeza na fala, olhar firme e uma técnica legal, uma fala bacana, um discurso bacana, tá? Gente, isso conta muito, porque no fim das contas, ninguém conhece ninguém. O que a gente sabe do candidato é o que ele apresenta no processo seletivo. Então, esse é o seu momento de vender seu peixe, certo? Tem muita gente que é boa e tem grande potencial, mas por não ensaiar os processos seletivos, as entrevistas, não consegue uma boa oportunidade, né? E ele fica lá esperando que o RH ache esse potencial dele, mas o processo seletivo é muito rápido, não dá tempo da gente
ir muito a fundo. Então, você vai olhar o superficial. Certo? Mais alguma pergunta? A gente está quase caindo aqui o nosso Zoom. Mais alguma pergunta sobre entrevista que vocês queiram fazer? Não? Tirei todas as dúvidas aqui. Se surgir dúvida durante a semana, anota para a próxima aula, pergunta, ou manda no grupo, manda no privado, tá? Ou quiser jogar aqui na próxima aula, a gente já tira dúvida. Jéssica, o segredo é você treinar, tá? É muito tímida? Comece conversando com seus familiares, amigos, pessoas, cumprimentando pessoas. É treino, tá? Você não vai ficar extrovertida da noite pro dia. Todo dia se esforce para falar um pouco mais com algumas pessoas que você não conhece. Cumprimente, isso ajuda você a ficar mais desinibida.